Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Erros. Erros é bem interessante porque está relacionado à vida interna da pessoa. Muitas vezes a pessoa acha assim que não tem nada a ver uma vida interna. Tem tudo a ver, porque a mulher vai ganhar a criança, ela quer uma hora boa, que dê tudo certo. Aquela criança chega, aqueles que são seus tutores querem levá-la a um lugar para ter uma bênção. Depois, na vida do nosso avô, que já está bem velhinho, também as pessoas ficam querendo uma condição boa para ele. Durante a nossa vida, nós tínhamos que trabalhar assim, entendendo os ensinos. O entender está relacionado assim, a pessoa ter compreensão. Muitos falam assim que tem fé. Fé sem clareza, sem conhecimento, é uma coisa entorpecida. Isso é bem interessante assim, porque nas coisas materiais, aquele mecânico, ele não tem fé. Ele faz o trabalho e ele vê se está de acordo o ajuste. Qualquer profissional vai fazer um trabalho, ele não tem fé, ele verifica. Fica bem fácil assim, um trabalho que a gente sempre vê é o trabalho do borracheiro. Ele certifica se ficou bom o trabalho dele. Ele experimenta. Normalmente o proprietário fica por ali também confirmando. Pode não saber, mas está ali olhando. Na nossa vida interna, é bem grave assim, nós irmos utilizando as palavras. E é bom a pessoa ir lembrando que a vida é da pessoa. Não está relacionado a pessoa frequentar esse lugar, aquele lugar ou aquele outro. Aqueles lugares não dão uma ligação com a pessoa e a parte interna da pessoa. Então nós temos a tradição de ir a lugares, mas aqueles lugares não dão essa condição para nós, para fazer a ligação de desenvolvermos uma confiança, um conhecimento para nós. Porque todo o conhecimento que a gente adquire é para nós. Sempre estamos falando da vida interna, porque o conhecimento que o professor na sala de aula adquiriu, ele transmite aquele conhecimento. Uma outra pessoa escreveu um livro sobre aquele conhecimento e o professor caminha em cima daquele livro durante o ano. Então é diferente, ele está passando informações para a vida do corpo de matéria grosseira. É isso que nós tínhamos que fazer, essa diferença. As informações do corpo para a vida de matéria grosseira e as informações que nos possibilita uma condição interna de termos paz. Porque quando a pessoa tem clareza dentro dela, ela vai convivendo com as limitações que apresentam e ela vai convivendo, porque tem muitas limitações que nós temos, muitos sonhos que não se realizaram, que não realizam. Cada um vai vivendo dessa maneira e vai compreendendo a vida. Então, a condição bem importante na nossa caminhada, na matéria grosseira, é cuidar bem do nosso corpo. Quer dizer assim, que nós temos que fazer um trabalho para não perder a lucidez. Quando perde a lucidez, então a pessoa já desequilibrou. Não podemos perder a lucidez. O que faz perder a lucidez, se a pessoa não conhece, ela precisa de conhecer. Porque muitos acham assim que faz bem. Se perde a lucidez, não pode fazer bem. Erros.
Então a caminhada do espírito humano na matéria grosseira, ele precisa de perceber que não é nos lugares que vai dar a ele uma paz. Porque fica uma coisa bem interessante e muito simples, que é aquela condição que existe das pessoas frequentarem lugares e também chegar em casa, não verificar se aquelas informações, aquelas instruções estão de acordo. Então aquela coisa de passarmos o tempo. Não podemos desenvolver essa maneira de sermos para a vida. Então nós temos que ter um trabalho conosco. E é bem importante assim, porque de imediato a pessoa vai lembrando assim que existe dois tipos de matéria. A matéria grosseira e a matéria fina. A matéria fina não é o refinamento da matéria grosseira. A matéria fina é aquele corpo de quando a gente sonha, a gente está atuando na matéria fina. E é bem diferente assim, porque muitas vezes a gente acorda porque teve um sonho, e esse sonho ficou bem claro assim, que a gente queria sair do quarto, e quando pega na maçaneta para abrir a porta, a mão passa pela maçaneta. O que acontece? É esse corpo de matéria fina que está atuando. Então a pessoa normalmente acorda, porque dentro dela teve uma mudança aí. Só que na matéria fina tem muitos níveis. Do jeito que a gente vê a criancinha pequena nos ambientes de ensino, que cada uma tem uma personalidade, cada uma tem uma maneira de ser. Só que essa maneira de ser, quando a gente larga o corpo de matéria grosseira, a gente vai ficar nessa maneira de ser. Quando uma pessoa fala que vai para uma região melhor, quando ela largar o corpo de matéria grosseira, nós temos que trabalhar assim. A intenção que é feito os atos na nossa vida de matéria grosseira. Essa intenção é que vai qualificando a pessoa no seu corpo de matéria fina. Eu faço as coisas bem feitas porque eu faço as coisas bem feitas. Aquele outro faz as coisas bem feitas porque ele é supervisionado. Tem uma diferença muito grande aí. A evolução vem dessa maneira. Então a pessoa tem que lembrar assim: por tuas obras te reconhecereis. Então nós vamos caminhando na vida e nós tínhamos que pegar os ensinos e trazer para o nosso dia a dia. Porque fica bem fácil assim da gente ir observando que essa referência é física, não é uma referência mais ou menos. Por tuas obras te reconhecereis. E tem um outro ensino que fala assim que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Quer dizer que quando a pessoa procura entender os ensinos que foram trazidos, quando ele larga o corpo de matéria grosseira, ele recebe orientação para continuar tendo as informações e as instruções. Porque o paraíso é uma condição espiritual. Para irmos para o paraíso, nós temos que desvencilhar de todas as coisas da matéria grosseira, de todas as coisas da matéria fina. É mais complexo, é mais sério, não é mais ou menos. Então aquela condição de fé entorpecida não leva a pessoa para lugar nenhum. Então a esperança da pessoa está como ela está assimilando as informações. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição. Caminharmos na vida de uma maneira que nos possibilita nos mantermos lúcidos a vida toda. E é bem importante, porque a lucidez a pessoa tem. A gente vai observando assim. A criancinha acabou de nascer, ela tem um saber dentro dela que ela faz o som e ela é atendida. A criança maior, ela fala o que ela quer. E os adultos vão ali fazendo as adaptações. Depois, na vida de amadurecido, muitos e muitos vão para outras localidades. E muitos vão para localidades que muitas vezes nem conhecem a língua pátria daquela localidade. Isso é para a vida externa.
Agora para a vida interna. É isso que nós tínhamos que ver. Que nós temos a condição para a vida externa. Porque a criancinha estava molhada, estava com fome, o corpinho estava doendo de ficar naquela posição. Fica bem fácil assim da gente saber. O corpinho da criança, da barriga da mãe, ele é gelatinoso. Então, ele ficar naquelas posturas dentro da barriga da mãe, ele não fica incomodado. Porque como é gelatinoso, tem as adaptações. Mas quando sai da barriga da mãe, então ele tem aquela condição de ficar incomodado se fica muito tempo numa determinada posição. Ele manifesta. É isso que nós precisamos ver e confirmar assim. Ele vai manifestando durante a sua vida. Esse trabalho nós tínhamos que fazer conosco, toda a época da nossa vida. E para isso já veio o terceiro mandamento, que é a maneira da pessoa fazer uma reflexão de como ela está caminhando. Muitos de nós falamos assim, que fomos pego de surpresa. Não podíamos ser pego de surpresa. No caso de um carro, fica bem fácil assim. Ele mudou o barulho, ele mudou a harmonia. Se ele mudou a harmonia, está com um problema. Então, se aquele carro para na estrada, acontece assim. Aquele motorista não ficou atento à desarmonia que começou a apresentar-se. Agora, para nós, qual é o procedimento para termos fé? Não existe fé sem clareza, com conhecimento, com convicção. Porque aquele que trabalha com aquelas máquinas, quando chega um aprendiz, ele vai orientando na proporção. E se chega um de fora que o conhece e faz uma pergunta para ele sobre aquela máquina, ele vai falando das etapas. Agora, para nós nos encontrarmos convictos, para todas as coisas que a vida necessita para o sustento do corpo de matéria grosseira, nós fazemos. Porque aquela pessoa que trabalha no comércio, ele vai mudando os itens do seu estabelecimento, ele vai colocando outros itens, ele vai mudando a disposição, a apresentação, porque ele sobrevive daquilo para o seu corpo de matéria grosseira. Agora, para a nossa vida interna, que é muito mais importante, porque 80 anos de vida não é uma referência de uma existência. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós, essa convicção bem firme mesmo. E aquela condição assim, que o jeito que eu atuo dentro de mim é o jeito que o outro recebe. E a gente vai observando assim, que esse jeito que eu atuo dentro de mim, nós vamos atuando toda a época da nossa existência. Porque a criança pequena, quando a mãe, quando o pai muda o jeito, ela recebe de dentro daqueles pais o jeito que agora ela precisa de ter um comportamento diferente. Aquilo que ela sempre fazia, testando os pais, o jeito que os pais agora estão apresentando, ela muda. Pelo menos naquele período, naquela tarde, naquele dia, aquela criança muda. Não precisa de dar a ela nenhuma recomendação. Ela sabe da frequência que está recebendo. É isso que nós vamos levar para a matéria fina. Então, aquela condição bem importante assim, que nós temos que saber o caminho que vai nos levar para a matéria fina. Temos que ter esta condição interna. E é bem simples, porque se ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus é as informações, as instruções. E que nós tínhamos que estar bem presente dentro de nós, de nos aprofundarmos no conhecimento, e ele disse assim que viria um outro que não ele. Então aquela intercessão que ele fez na cruz, quando fala, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, ele está dizendo assim, que aquele ato fica um ato material. Descuidamos durante a vida que nós tínhamos que conhecer as profecias e respeitar a vinda de Jesus e seguir as suas orientações. Não fizemos isso. Mesmo assim, ele intercede.
essa intercessão possibilitou que viesse o livro Na Luz da Verdade, concluindo os trabalhos que Jesus trouxe. E quando a pessoa estuda, ela vai ver que no livro tudo é muito simples. Como nós nos encontramos numa condição de dificultar as coisas, é mais fácil dificultar, esse é o ditado popular, do que simplificar. É assim que nós ouvimos. E nós vamos confirmando assim na matéria escolar. Aquela complicação de dar muitas informações e que depois não serve para nada, mas aquele que recebeu as informações ficou danificado, ficou desgastado com um trabalho que ele não vai usar durante a sua vida. A simplificação das informações escolares. Então, a simplificação da nossa vida. E que nós tínhamos que ver uma coisa bem importante assim. Procuramos nos apresentarmos de maneira agradável. E aqueles que têm na moradia mais de uma pessoa, muitas vezes, quando está saindo para a reunião, ele pergunta se está apresentável. Aquela confirmação. Mas aqui dentro, a segurança de encontrar-se com o conhecimento que precisa de ter daquelas informações para aquela reunião. Onde é que nós colocamos a nossa base? Onde é que a pessoa precisa de colocar a base dela para que naquele trabalho que ela vai executar, ela se encontrar firme, definida. Esse firme, definido, não é pela grosseria. É como a pessoa está irradiando. É isso que nós precisaríamos de perceber, essa diferença de como nós nos encontramos na vida diária. Porque quando a pessoa se encontra segura com ela, onde ela for, com quem ela vier a conversar, aquele que está conversando vai ficar feliz. Porque não tem nada subjetivo por trás daquelas palavras, tem uma boa intenção. E aquele que está ouvindo recebe essa boa intenção. É isso que nós precisaríamos de perceber dentro de nós. Essa naturalidade. Tem um ensino bem simples que fala assim que se a nossa fala não é para construir, então é preferível que fiquemos calados. Então a nossa fala para construir, a pessoa tem que estar em paz dentro dela. Perceber. E percebendo, fica muito simples assim a vida. Então aquela referência que fala assim que precisamos de nos tornarmos como criança, é essa naturalidade. Mas hoje nós temos que ter o conhecimento. Erros, é isso. É não fazermos uma avaliação de como eu me encontro caminhando. E é bem interessante porque em todas as funções a pessoa tem uma referência de como ela precisa de continuar com aquelas funções. É físico. Para a minha vida interna, a referência que eu estou tendo, o procedimento, é isso que eu preciso de ter toda a época da minha existência. Essa naturalidade, essa confiança. Então aquela condição bem importante assim, que a pessoa acha que não tem importância entorpecer, tem, porque primeiro, se é de uma medicação, essa medicação é sintetizada. Então não tem uma absorção do corpo. Resíduos daquela medicação vai ficar nas estrias do sistema nervoso. O que acontece em pouco tempo? A motricidade da pessoa vai tendo uma lerdeza, porque na estria do sistema nervoso vai ficando os resíduos. Então vai diminuindo os reflexos, vai diminuindo a fala, a mobilidade que a língua precisa de ter, os gestos. Consequentemente, também a pessoa para de pensar. E alguns que ainda está percebendo, fala que tem vontade de melhorar. Mas é dentro. Como é que eu faço dentro da minha pessoa, dentro de mim, para eu receber as orientações corretas? A capacidade nós temos, porque aquele adulto sabe do que aquela criança está precisando. Aquela criança sabe como é que está acontecendo dentro da moradia, que ela agora tem que ter uma firmeza
ela tem que ter um comportamento diferente um pouco, porque mudou a irradiação. Então nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos das reflexões que nós recebemos dos nossos semelhantes. Agora, para a minha vida interna, é isso que eu preciso de ver, que tudo isso para fora tem importância relativa. Porque aquele profissional da máquina, ele vai trabalhar ali 30 anos, 20 anos, mais um pouco. Depois ele continua com ele. Aquela criança fez o jogo dentro da moradia, agora tornou-se adulto. Agora o procedimento que ele precisa de ter para a vida. E é bem grave assim. Esse trabalho que nós temos que ter conosco, não nos ensinam. É bem interessante, porque quando a criança tem comportamentos que não está de acordo, o adulto manda ela sentar lá. E o adulto manda ela pensar. Então, quando a criança tem um jeito bom, então ela compreende e ela volta para o adulto e fala que ela compreendeu que ela estava errada. Mas quando ela tem um jeito de burlar, ela também usa as mesmas palavras. É isso que nós precisamos de perceber. Aquela criança usa as mesmas palavras. A intenção de duas crianças é diferente. Essa intenção é que vai agregar no corpo de matéria fina. É isso que nós precisamos de perceber conosco, como é que nós somos durante a vida. E essa intenção, agregando em nós, na matéria fina, é aquela condição assim. Se for coisa boa, nós nos elevaremos. Se não for coisa boa, nós vamos descer. Então esse elevar-se, quando uma pessoa vai para o paraíso, que ela desagregou de todas as máculas, sujeiras, comportamentos errados, e ela teve a compreensão, então ela compreendeu. A compreensão, ela é bem grave assim, não é assim eu compreendi, porque junto com a compreensão está a transformação. E a gente vê na história pelo aquele ladrão na cruz ao lado de Jesus. Ele fala que a vida dele, do jeito que ele comportou, ele está certo em encontrar-se ali preso na cruz. Mas na vida de Jesus, ele não via, porque Jesus se encontrava ali. Então essa compreensão, ele pede para Jesus aceitá-lo no seu reino. Isso é bem simples assim. Quer dizer assim, a compreensão verdadeira tem que ter tido uma transformação dentro da pessoa. Ela tem que saber que ela teve um plantio numa época anterior e agora a colheita dela. Na colheita, a gente sabe assim, que na agricultura não tem nenhuma dúvida. A pessoa plantou milho, ela vai colher milho. Ela plantou feijão, ela vai colher feijão. Agora, se nós plantarmos no nosso relacionamento coerência, bondade, não é uma aceitação, porque no amor, o amor ele anda junto com a pureza e com a justiça, e dê aos inimigos aquilo que eles precisam. Quer dizer assim, com o amor, o que eu vou dar para os meus inimigos? Vou dar para eles a correção que eles necessitam, a cancela, a correção, para que eles possam refletir que aquele comportamento errado não pode continuar tendo. Eu estou dando para os meus inimigos o amor. Mas quando não tem amor verdadeiro, aqueles que era para ficar na cancela são soltos. Aqueles que o soltaram está preso agora. Porque era uma bondade ele ficar confinado. A bondade é assim. Porque a pessoa não dá conta de ter um comportamento bom com o seu semelhante. Então ele foi para o confinamento. É para que ele possa refletir e ter uma mudança dentro dele. Ele não teve a mudança, não teve tempo de ter a mudança. Soltaram. Aquele que o soltou, agora está preso a ele. Então o que acontece? Enquanto esse não limpar suas máculas, esse que o soltou fica preso a ele. Isso é físico. Isso aí é uma coisa bem simples assim, que nós tínhamos que estar fazendo esse trabalho do terceiro mandamento para ver as informações, as instruções. No caso dos 10 mandamentos, Moisés já trouxe aproximadamente há 3.500 anos. Os ensinos que são trazidos para os seres humanos são ensinos que nos possibilitam caminharmos durante a nossa vida.
auxílio vem se a pessoa bate na porta correta. Para isso, ela tem que compreender que o auxílio vem se ela conhece o primeiro mandamento. Então ela está caminhando na matéria grosseira de acordo com o primeiro mandamento. Então ela recebe o auxílio. E depois nós vamos confirmando assim, né? Que a nossa fala não pode passar nem do sim nem do não. Quer dizer que nós tínhamos que ter uma precisão. Nós vemos assim que aquele profissional da oficina, ele tem uma precisão quando ele quer um instrumento de trabalho. Ele fala o número daquele instrumento se o seu ajudante já está há mais tempo. Se não é um ajudante que se encontra ali há mais tempo, ele mostra a chave e ele fala onde aquela chave está. Quer dizer que não adianta explicar para aquele auxiliar porque ele precisa da chave. Então a fala dele é compacta, não tem uma assimilação. Isso fica bem fácil assim de quando uma criança faz uma pergunta para o adulto sobre determinado assunto. Então o adulto quer delongar ali, espichar aquela resposta. Quando a gente observa, a criança já mudou o olhar, já está com outra intenção, porque ela queria uma coisa bem precisa. A nossa fala não pode passar nem do sim e nem do não. É isso que nós tínhamos que estar caminhando durante a nossa vida, com as precisões. Então nós fomos aceitando as referências que nós precisaríamos de ir a lugares, mas nós não fazíamos uma reflexão daquilo que foi ensinado. Ficou uma coisa sem significação, sem importância, um costume. Na nossa vida nós vemos assim que quando acostuma um animal solto a dar comida para ele, ele não vai longe daquele lugar que tem a comida, que tem o coxo, que tem a ceva. Ele fica sempre por ali. Não podemos ter costumes. O que nós temos que desenvolver é uma maneira de perceber como nós estamos caminhando pela vida. E aquela condição bem importante de melhorar o nosso entendimento sobre o livro Na Luz da Verdade. Porque à medida que nós vamos tendo esse entendimento, vai acalmando dentro de nós. Isso é físico, porque quando a pessoa acorda de madrugada, e se ela levanta e vai estudar o livro Na Luz da Verdade, ela vai acalmando outra vez, e ela volta a dormir, e ela volta a ter outra vez aquela condição de ter uma recomposição orgânica. Erros é não trabalharmos conosco, de não perceber como nós estamos caminhando na vida. Então não podemos caminhar pela vida sendo visto pelos outros. Então nós não vamos fazer nada para o nosso corpo de matéria fina. Nós vamos ter que caminhar na vida por nós. Mas a nossa maneira de caminharmos pela vida vai ser uma maneira boa, na nossa maneira de amor, da justiça, da pureza, do jeito que nós precisamos de nos apresentarmos. É isso que nós precisamos de ter. Voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter a bagagem. Ela tem que ficar enriquecida. E esse enriquecimento não é mais ou menos. É um enriquecimento que nos possibilita uma confiança interna. Toda época nós não podemos nos entorpecer. Nós temos que ter uma clareza dentro de nós e a nossa convicção ser uma convicção que nos possibilita uma confiança interna. Então nós estamos convictos porque nós conhecemos as informações e as instruções. E nós vamos caminhando na matéria fina porque naquela condição bem importante, nós criamos a base de quando estávamos na matéria grosseira. Nós vamos para o reino do Espírito, que é o paraíso, porque nós vamos caminhando, que é aquela referência bem importante que fala assim, da escada. E nós sabemos que existe uma escada que tem uma graduação. Na parte de matéria grosseira fica bem fácil assim da gente confirmar que tem a graduação naquela empresa. Não somos iguais. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.